Aí na continuação, aí delimitando as fronteiras entre Estado e Igreja, ele fala sobre o culto a Deus e o propósito que isto tem. Quem cultua a Deus, cultua-o com a intenção de agradá-lo e conseguir seu favor. Obediente à ordem de outrem, não pode fazê-lo, porque oferece a Deus o que acredita que será desagradável à divindade, já que isso não foi por ele ordenado. Então, no caso do culto, ele diz, isso é da liberdade de cada um, da forma como foi. A igreja pode estipular isto, ele está na comunidade, ele aceitou previamente isto. Agora, o Estado não pode impor isso, não cabe a ele. Então, e aí ele diz mais uma outra coisa, o culto e a discrição humana. Se nada cabe ao homem, por que se faculta às igrejas estipular o tempo e o local do culto? Ele pergunta aqui, tempo e o lugar do culto. Ele está dizendo, um homem sozinho não vai estipular isso, nem dentro da igreja, a comunidade é que faz. Então ele diz, a distinção entre o essencial e o circunstancial ao culto. Então, as formas do culto é a comunidade toda que colocou ali. Isso gera uma tradição. Quando uma pessoa entra, ela não dispõe disso. Ela tem, como em todo lugar, uma lei já estabelecida. Então, as coisas circunstanciadas são indiferentes. Então, uma igreja, ela pode progredir, se modificar também com o tempo. Ela pode adotar outras formas, de vivenciar aquilo que é mistério para ela, certo? E o magistrado não pode proibir o uso dos ritos e cerimônias, sob pena de destruir as igrejas. Então, isso aconteceu, por exemplo, na implantação do comunismo ditatorial, na China, na Rússia, em que a Bíblia propriamente foi banida. As pessoas foram proibidas de fazer o seu culto. Isso é grave, porque se um regime de governo prezasse de fato a liberdade das pessoas, uma coisa que ela não deve tocar é na forma como essa pessoa acredita que sua alma pode ser salva. Então, o Estado perseguir uma igreja é tão inadequado quanto uma igreja se fazer pelo Estado e perseguir outras pessoas, ou perseguir com outras comunidades. Agora, quando é que o Estado pode, de fato, interferir numa igreja? E aqui ele dá um exemplo, o sacrifício de crianças. Eu estou mencionando isso porque é inerente a todo culto religioso um sacrifício. Não há religião alguma sem sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é você pegar uma pessoa, ou no lugar dessa pessoa pegar um cordeiro, ou pegar uma parte de sua produção agrícola e oferecer a Deus, queimar. Isso é o sacrifício. E se faz uma forma de holocausto sagrado que se faz. Por exemplo, até o seu dízimo, uma doação de parte do seu dinheiro, do seu salário para a igreja, isso é um sacrifício em relação a Deus. Mas a maior parte das religiões tem sacrifícios cruentos. Por exemplo, isso na Bíblia começa com Abraão, que recebe uma ordem de Deus para sacrificar o próprio filho. Então ele ia sangrar o próprio filho e depois queimar o corpo do menino e oferecer a Deus. Toda religião tem isso. O próprio Cristo é tido como Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em nome de todos os homens, dos que existiam na época dele, dos que existiram antes e dos que vão existir depois do Cristo.
Essa é a ideia de sacrifício, tornar algo sagrado, algo destinado no lugar de outras pessoas, né? Então, mas agora, suponhamos que não existe mais sacrifícios humanos, nem no âmbito do judaísmo, nem no âmbito do cristianismo, nem do islamismo, né? Deveria ter, né? E supõe então que alguém comece a pregar, nós vamos sacrificar de fato uma criança inocente para pagar os nossos pecados em nosso lugar, né? Ou vamos pegar uma pessoa da comunidade ainda mais virtuosa, com a vida ilibada, e vamos oferecer a Deus como sacrifício. Isso é proibido, né? Como tais coisas não são legais na privança do lar ou na vida social, que seriam assassinatos, homicídios, não o são igualmente no culto ou numa reunião religiosa. Essa restrição que o Estado faz. Nenhuma igreja está autorizada ou tem o direito de fazer esse tipo de sacrifício, né? E se fizer, é crime, ela se torna criminosa, na verdade passa a ser uma seita, e ela tem que ir para os tribunais. Os responsáveis ali vão para os tribunais. Quem tomou parte naquilo ali também é arrolado como parte do participante de crimes. A gente vê muito isso em ficção, né? Pessoas sacrificando crianças, né, em cultos assim tidos como diabólicos e tal, mas só em ficção. Na realidade, isso aqui não pode acontecer. É crime. Certo? Então, o cuidado do magistrado está assim, que não haja dano comunitário nem privado contra a propriedade e a vida. Então, o Estado atende a isso. Se a igreja não incorre nisso, ela tem toda a liberdade de fazer suas leis, de existir da forma que quiser e com o ritual que ela quiser, né? Então, a preservação do rebanho após uma peste. Por exemplo, dá uma febre aftosa aqui no gado do Tocantins. E aí todo o rebanho é sacrificado para não passar a peste para os demais, nem para outros estados aqui. Então, uma coisa é o sacrifício, a outra coisa é a matança. Então, você sacrifica uma parte que é para não contaminar a outra, mas isso aqui no caso de um rebanho. Mas você não faz isso com pessoas, certo? Ali. Então, ele fala aqui ainda da diferença entre a igreja e a comunidade. O que quer que seja legal na comunidade não pode ser proibido pelo magistrado na igreja. Então, se a comunidade ali civil, né, é permitido para ela, os que estão na igreja também são civis, também são cidadãos, então não pode ser proibido lá, né? As coisas que em si mesmas são prejudiciais à comunidade e que são proibidas na vida ordinária mediante leis decretadas para o bem geral, não podem ser permitidas para o uso sagrado na igreja, nem são passíveis de impunidade. Então, não se permite assassinatos no âmbito das igrejas. Aquilo que é proibido para a comunidade civil também vai ser proibido lá para a igreja, certo? Aqui são as leis que delimitam o que é crime. No quarto ponto, a igreja idólatra deve ser tolerada pelo magistrado? Não cabe ao Estado fazer juízo sobre idolatria. Ele não diz se uma igreja está correta ou não. Ele só tem que observar se elas não estão ferindo direitos civis. Se o magistrado tiver direito para reprimir uma igreja idólatra, não pode igualmente, no devido tempo e lugar, utilizá-la para arruinar uma ortodoxa? Então, se ele vai atrás de uma igreja que está reclamando que é verdadeira igreja e vai perseguir outras, por influência dessa igreja, quem diz que amanhã a coisa não vire o contrário? Certo? Por exemplo,
peguemos aí as rixas que tem entre islâmicos e cristãos, né, que começaram a islamizar, né, nações africanas. E lá começam a atacar igrejas, fazer atentados, matanças nas igrejas, né. O Estado não pode permitir uma situação assim. Então, se antes era uma verdadeira igreja, ela tolerou, né, a Igreja Católica, quem diz que um dia não vai vir um islâmico fanático que vai pregar a destruição daquilo? Imagine, por exemplo, um terreiro de candomblé no Rio de Janeiro. Antigamente, os protestantes eram perseguidos. Agora, os protestantes, que são muito fanáticos, começaram a tirar fogo em terreiros de candomblé. Quem não garante que amanhã ou depois, aqueles que eram perseguidos passam a ser perseguidores? Então, ele está dizendo, o Estado não é aqui, o Estado é para garantir a liberdade e a existência de cada um, na sua diversidade. Os bens civis. Ninguém deve ser despojado de seus bens terrenos por motivo religioso. Está repetindo aqui. Ninguém. Igreja nenhuma tem o direito de confiscar nada de ninguém. Então, a igreja, ainda que ela domine em número maior, não tem esse direito. Mas nós tivemos um histórico, ele vai dizer, no processo de colonização da América, por exemplo, onde que a igreja dominava os reis e, junto com a empresa colonial, trouxeram para a América também a cruz. Sempre em primeiro plano, colocando a intenção religiosa, né? E aí o que resultou disso? O domínio dos povos nativos que não tinham o menor conhecimento do que era o cristianismo. E que foram, assim, afrontados, desrespeitados na fé que eles tinham, em outras religiosidades, porque a igreja católica, a igreja cristã, com Cristo, tinha que imperar aqui. Então foi um processo, né? A igreja se tornou uma empresa colonial, também, junto com a economia que os reis queriam, né? Tanto da plantação de açúcar e tudo mais. Esse é fato já aceito, né, na história, né, do que foi a igreja e o Estado aqui. Certo? Então, aos poucos, porém, o magistrado converte-se e os cristãos tornam-se a facção mais forte. Imediatamente as leis são rompidas e os direitos civis violados, a fim de extirpar a idolatria. Roubando desses pagãos inocentes, cumpridores rigorosos do que é direito, e de modo algum causando ofensa contra a boa moral e a lei civil, suas vidas, seus bens e as terras de seus antepassados, a não ser que se esqueçam de seus antigos ritos e adotem os novos e estranhos. Vemos, finalmente, de modo claro, o que resulta do zelo pela igreja combinado com o desejo de domínio. O zelo da igreja e o desejo de domínio. E como a religião e a salvação das almas podem ser usadas como subterfúgio da expoliação e da ambição. Que trecho! Um trecho que condena a empresa da colonização, movida tanto pela espada do rei, quanto pela cruz de Cristo, né, trazida aí pelos jesuítas e beneditinos e mais outras congregações religiosas, né, incluindo nisso também o calvinismo, né, o luteranismo. Então, a idolatria como justificativa, o que é a idolatria? Idolatria é você propor um outro Deus, ou você ter um Deus que não seja o mesmo Deus judaico-cristão. Então, um Deus pagão, a mitologia dos orixás, de matriz africana, achar que tudo isso aqui é idolatria. Então, poderão afirmar, porém, que sendo idolatria um pecado, não pode ser tolerada. Não cabe nas funções do magistrado
punir com leis e reprimir com espada tudo que acredita ser um pecado contra Deus. Por quê? Porque não é missão do Estado propagar Deus. Essa é a função da igreja. O Estado não deve dar aporte nenhum ao que a igreja, por acaso, pregue lá, como idolatria. Né? Certo? Então, ele pergunta, idolatria para quem? O que ocorre, porém, se a religião cristã parecer falsa e ofensiva a Deus, ao pagão e a um príncipe maometano? Olha só. Não deve igualmente, com base no mesmo raciocínio, de modo semelhante, liquidar os cristãos? Como a gente viu aí no final do século XX, e agora no início do século XXI, né, o terrorismo internacional, algumas facções, né, assim, extremistas, né, do islamismo fazendo terrorismo pelo mundo. Então, ele está aqui tocando no problema, no cerne das questões religiosas, das intolerâncias. Então, se a Igreja Católica no passado fez o que fez, e agora que é a vez dela ser vítima? Né? Então, o magistrado não faz. Pelo contrário, deve agir para reprimir essas intolerâncias, para impedir que elas se efetivem em atos. Né? Em relação ao culto externo, né, os artigos da religião são em parte práticos e especulativos. Não podem ser impostos pela lei civil. Ele está repetindo aqui. Né? Opiniões especulativas não dizem respeito aos direitos civis de seus súditos. É só questão religiosa. Ninguém pode ser punido civilmente por não crer. Então, não crer naquela igreja. Né? Então, ninguém deve sofrer sanção nenhuma. Embora, às vezes, na prática, as pessoas sejam excluídas também civilmente. Há tendências, às vezes, religiosas, né, que a pessoa não consegue extirpar ali. Né? Seus bens são assegurados independentemente da fé. É isto que o John Locke está dizendo aqui, repetindo, sempre reforçando. Então, uma coisa é o cuidado da alma, a outra coisa é o emprego da força. Né? Todo ser mortal possui alma imortal que pode alcançar felicidade ou miséria eternas. Tá? Entre aspas, né? A salvação da alma depende de atos e crenças prescritos por Deus a respeito de coisas desta vida. Né? O homem é obrigado à observância disso com cuidado, diligência e aplicação. Ninguém viola o direito de outro por equivocar-se no seu culto. Fato de alguém se perder, não se salvar, não prejudica a salvação de outro. Então, não se trata aqui de causar prejuízo a outro, só a si mesmo, se fosse o caso. Então, o Estado não legisla sobre questão de culto. Né? Cuidar de sua própria salvação é exclusivo de cada pessoa. Deve evitar toda força e compulsão, e nada deve ser feito com vistas ao domínio. Certo? Paremos aqui.